Que você respira, eu sei. Mas você respira bem? Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. Para quê? Para conquistarmos essa vida leve. C de cuidados com o CEM. Sim. O que é esse CEM? Corpo, emoções e mente. Essa tríade inseparável, porque uma está profundamente conectada com a outra. O imaterial é absolutamente conectado ao material. É primeiro dentro e depois fora. Nós estamos no ciclo da postura Fênix, sobre como a forma que nós escolhemos agir ou não agir influencia profundamente nos nossos resultados. Nós vimos nos capítulos anteriores dessa área de cuidados com o corpo, emoções e mente as pedras fundamentais sobre incoerência, coexistência e coerência do pensar, sentir e agir. Para se ter resultados leves, é necessário que haja primeiro coexistência e depois coerência do pensar, sentir e agir, do corpo, emoções e mente. Não há resultados com incoerência. Quando eu penso uma coisa, sinto uma segunda coisa e faço uma terceira coisa, aí é o resultado caótico. É sobre ter primeiro essa coerência, a minha postura com o resultado que eu quero atingir, e eu vou fazendo o melhor que eu posso, buscando ser o mais coerente possível, ir retirando no gerúndio as incoerências, e aí eu vou melhorando no gerúndio, passo a passo, vai ficando mais leve no gerúndio. É assim mesmo, é buscar essa coerência. Vimos também sobre o biopsicotipo, o formato do seu corpo conta a sua história, e é necessário fazer as pazes com essa história, conhecer para conseguir resultados diferentes hoje. Nós estamos fazendo uma revolução, revolvendo um monte de situações, um monte de vivências, um monte de traumas que passam por gerações, como nós já vimos. E é necessário para a evolução. Só que isso gera desconforto. Sustente esse desconforto. Ele melhora, ele passa. Só que quando você vai para um próximo degrau, você vai encontrar novos desconfortos. E está tudo certo, é assim mesmo. E precisamos na vida leve, ter uma boa relação com o corpo. E isso é um desafio para as mulheres principalmente. E a relação da mulher com o seu corpo, ela precisa ser descoberta, conquistada, nutrida, desenvolvida para se ter essa vida leve. Porque não dá para ter pleno prazer na vida sem uma boa relação com o seu corpo, com a sua imagem agora. Não é quando você emagrecer, quando você melhorar, quando passar. Não, é agora. Precisa-se ter uma boa relação com esse corpo agora. E aí, o que é que o seu corpo tem falado que as emoções têm calado? Você tem observado isso? Porque é primeiro dentro e depois fora. O corpo fala o que está dentro. O que tem dentro? E o que você pode ir fazendo para ir melhorando tudo isso? Porque aqui é um convite a desistir de desistir, porque eu tenho certeza que você já desistiu em vários momentos porque você não conquistou o resultado no tempo que você gostaria. Mas nós já aprendemos que precisa de uma postura, precisa de uma constância e precisa fazer o seu sem considerar se os outros estão fazendo ou não. E aí, bora? Desistir de desistir? Fazer o melhor possível, começando pelos básicos bem feitos? Porque é sobre constância, estabilidade e melhoria para se tornar inabalável, infalível e imparável.
E no último áudio dessa área nós juntamos mais um tijolinho. Como agir com postura além das circunstâncias. Eu compartilhei com vocês a foto de um pai dando banho nas filhas em meio aos escombros da guerra da Síria. E as crianças estavam sorrindo, brincando. Aquilo é postura. Postura fênix, de fazer o que precisa ser feito. E sim, conseguir dar conta de manter a postura e fazer o que não fizeram conosco e deveriam ter feito é desafiador. Fazer o certo, apesar do que fizeram conosco, é desafiador. Sim, desafia a dor. Mas a leveza, a plenitude, a vida é o resultado. Portanto, vale a pena. Bora nos aprofundar? E aí, como é que tá a sua respiração? Lembrou dela agora que eu falei de novo, né? Pois é. Que você respira, eu sei, pois todo ser vivo está respirando, ou seja, trocando constantemente com o meio. Mas você respira bem? Fênix, você já parou para pensar que a respiração é um dos atos mais importantes para a vida? Assim que nascemos, é o esperado. Aliás, são as primeiras notas que a gente ganha na vida, e acho que também as últimas. Quando um bebê nasce, a primeira coisa que os médicos buscam nele é a inspiração. E depois o choro, a expiração. E inspirar, esse inspirar para o bebê dói, arde. Esse bebê estava no meio líquido, quentinho. Aqui fora é frio. E esse ar invade por dentro, dói primeiro. E ele ganha nota por isso. É o índice Apgar. E é esperado que seja nota altíssima. Quanto mais ele chora, mais ele tem essa potência pulmonar. E também é a última coisa que nós fazemos, o ser humano faz. Ele dá o último expiro. É interessante isso, né? A respiração é a conexão mais profunda com o mundo externo. Não é a pele. Um pulmão esticado, ele é mais ou menos, aliás, o pulmão ele é muito elástico, certo? Ele não é duro, ele é um pulmão saudável, ok? Não o pulmão de uma pessoa fumante que vai perdendo as funções pulmonares, ele vai ficando mais rígido. Um pulmão saudável, ele é muito elástico e ele tem que ser. Ele bem esticadinho, ele seria mais ou menos do tamanho de uma quadra de tênis. É enorme. E é esse espaço que nós trocamos com o meio ambiente várias vezes por minuto. Aliás, quanto mais rápida a sua respiração, pior é. Nós vamos nos aprofundando sobre isso agora. A respiração é a conexão, é a amarra do 100, do corpo, emoções e mente. Está profundamente conectado. As suas emoções, a forma que você está agindo, a forma que inclusive você está pensando, é influenciada pela sua respiração. E você conscientemente pode mudar o seu estado emocional só ajustando a respiração. Os estados emocionais, eles são ajustados conscientemente pela respiração. Você já percebeu que quando nós estamos tensos, a gente fica respirando curtinho ou travamos a respiração? Com medo, por exemplo? E para acalmar uma pessoa, qual que é o mais comum a ser dito? Calma, respira. Então, a pessoa respira profundamente. E sim, isso mecanicamente influencia na bioquímica e na biologia. A yoga já diz isso há milênios. Não se controla a mente pela mente. Se controla a mente pela respiração. Daí também veio a inspiração para o criador do método Pilates. Como eu já falei algumas vezes aqui, uma das minhas formações eu sou instrutora de Pilates. Então, o Pilates correto, o clássico, ele começa pela boa respiração e pela coordenação de todos os movimentos com o ciclo respiratório. E
A grande maioria da população respira muito, mas muito errado, subutilizando a capacidade respiratória do pulmão. Uma respiração comum, ela costuma ser curta e superior. Mais ou menos da parte de cima do pulmão, o pulmão é como um grande triângulo e fica usando só a capacidade superior do pulmão. E ele tem uma capacidade enorme respiratória. Então vamos lá. De novo, aqui nesse áudio eu não estou dando uma aula, eu só estou dando conceitos para como se faz. E sim, a respiração é algo que tem que tomar cuidado. Como eu já disse, a respiração está profundamente conectada com as emoções. Então, sim, se acessa a estados emocionais pela respiração. Justamente por isso também algumas pessoas têm dificuldade de meditar, porque sim, pela respiração nós acessamos camadas emocionais, traumas. Eu vou passar aqui uma respiração melhorando a capacidade respiratória. Então depois, se você se interessa, pesquise, se aprofunde. Eu espero já ter outros produtos e serviço falando mais a esse respeito. Se não, vá por conta própria. Já existe algum material bom por aí para se pesquisar. Então vamos lá. Qual que é a melhor forma de respirar? Primeiro, evitar a respiração bucal. Não se respira pela boca. O nariz, ele tem muitas funções para o ar. Ele aquece, ele purifica, ele dá uma filtrada nesse ar. A boca não tem a mesma capacidade. Então, primeiro, evitar a respiração bucal. Tanto a inspiração quanto a expiração. Sim, eu sei. Alguns profissionais, falando de atividade física, falam inspira pelo nariz, solta pela boca. Não é o adequado. O adequado é o nariz estar limpo o suficiente, e aí existem outros exercícios para se limpar os seios nasais, tem que se treinar isso para que se evite a expiração bucal. A respiração bucal é só quando não dá. E aí, eu tô aqui pensando assim, como é que eu vou falar para resumir isso? Existem casos que são necessários respirar pela boca? Sim. Existem casos de atletas que eles não conseguem aportar o suficiente na inspiração e na expiração? Sim. Mas isso é a exceção da exceção da exceção da exceção. E isso não deve ser feito em todos os casos. Isso não deve ser feito comumente. Tem períodos e depois precisa fechar a boca porque precisa treinar esse nariz. O pulo do gato para muitos atletas, inclusive, é aprender e melhorar a respiração. Mas vamos voltar aqui. Então, primeiro, evitar a respiração bucal, sempre que possível. É a exceção da exceção da exceção, a respiração bucal em atividades físicas extremas. 2. A respiração não é superior, não é aqui no peito que enche. É expandindo as costelas lateralmente. Quando eu dava aula de Pilates, uma das primeiras coisas que devem ser ensinadas e devem ser feitas em todas as aulas é a respiração e ativação do core. Core é um conjunto de musculaturas que vai justamente do diafragma, que é o músculo base do pulmão, e ele abraça todo o assoalho, todo o abdômen, passa pelo assoalho pélvico e vem pela coluna na parte de trás também, na área da lombar e toda a lateral. Então, para cima, as costelas, elas se expandem como se fosse uma bexiga. Imagina você enchendo uma bexiga? Quando você enche, ela expande 360 graus. Portanto, precisa haver essa expansão 360 graus. E as costelas auxiliam a expulsar o ar. Portanto, há de haver um fechamento das costelas. E o diafragma, ele se movimenta para baixo. E esse movimento do diafragma, inclusive, apoia todos os movimentos, o movimento peristáltico do intestino e massageia os órgãos internos. Então, é necessário essa expansão e contração das costelas, sempre, sim. Por que eu estou falando que a gente tem que reaprender a respirar? Porque se você tem a oportunidade de ver um bebezinho respirando,
A respiração dele é completamente diafragmática, é mais baixa. Sim, um bebê respira mais rápido porque o batimento cardíaco de um bebê é diferente, mas ela é baixa. Ele expande e contrai o diafragma, ele mexe essas costelas. Então, expanda e contraia as suas costelas. E a língua? A língua é essencial nesse processo. A língua correta, ela é firme, não dura, no céu da boca. Ela preenche todo o céu da boca. E os dentes sempre ficam levemente encostados. Esse processo da língua e do maxilar são 50% do trabalho respiratório. A língua é um órgão que está conectado com o corpo inteiro, por incrível que pareça. Porque o corpo, ele está conectado. O músculo tem uma fáscia que liga com o outro, que são cadeias musculares. Está todo conectado. E a língua faz parte. A língua flácida, ela influencia muito em rugas faciais, por exemplo. Em papada, em pescoço para frente. Então, a língua, ela é firme no céu da boca, preenchendo e os dentes levemente encostados. Essa é a forma correta e a partir daqui é consciência e fortalecimento. Primeiro dessas costelas e desse diafragma. O diafragma é outro órgão essencial porque ele apoia a circulação do sistema linfático. O sistema circulatório, ele tem a bomba que é o coração. O sistema linfático não tem uma bomba que ajuda a circular. São os músculos das pernas, os músculos do braço e no tronco é o diafragma que orquestra todo esse movimento, principalmente quando nós estamos sentados e deitados. E esse movimento do sistema linfático, ele apoia a liberação de toxinas. E isso é incrível, olha aonde a respiração vai. Isso atua profundamente na desinflamação do corpo, porque a desinflamação do corpo está ligado ao sistema linfático, ou seja, é o inchada, pessoa inchada ou uma pessoa desinchada. Esse movimento do diafragma também massageia, como eu disse, e apoia as funções dos órgãos internos. Então, o 5 é consciência e fortalecimento do diafragma. 6 é eficiência respiratória e postura corporal. Fênix, é melhor respirar mais vezes por minuto e mais curtinho ou menos vezes e mais profundo? Como eu já disse, menos vezes e mais profundo é melhor, porque quando você respira mais profundo, você consegue ativar todos esses sistemas. E isso, respirar menos, está profundamente ligado à longevidade, e isso em toda a cadeia animal. Pensa no coelhinho, numa lebre, um bicho rapidinho demais? Pois é, esse bicho morre mais rápido. Agora pensa numa baleia, numa tartaruga, que respiram poucas vezes, inclusive por horas. Portanto, quer uma vida leve e longeva? Respire melhor. Existe também, salvo engano, eu já falei em alguns áudios lá para trás, um ar residual que fica no pulmão. Esse ar é um ar de, por exemplo, se você cair na água, ficar afogada, por exemplo, é um ar que você tem uma reserva ali que vai te garantir sobrevida até você conseguir fazer o movimento e recuperar o ar. Esse ar é residual. Só que esse ar fica velho. É importante, é fundamental fazer a troca desse ar algumas vezes ao dia, pelo menos uma vez. E para reaprender a respirar é preciso treino, mas não é treino uma vez por semana, uma vez por mês, é repetição diária. São os básicos bem feitos todos os dias. A respiração está aqui nos básicos. Agora que eu já dei todo esse material, eu estou começando a me aprofundar em como respirar. E tem uma conexão profunda com a meditação, com o treino respiratório. Por que eu estou falando há um tempão? Para, medita, introspecção diária, perceba seu corpo, se acalma, senta. Vamos lá, de 5 a 20 minutos, desde sempre.
tem a ver profundamente com a respiração. Eu só não consigo dar tanta informação em 15, 20 minutos. Mas está lá. A respiração está na meditação. Portanto, esse treino deve ser feito lá na introspecção diária, no mindfulness. Vamos lá, Suzane, tá ok. Então, na prática, sim, como é que eu posso fazer? Existe um treino respiratório chamado treino da respiração quadrada. Seguinte, ajuste a sua postura. Ela precisa estar sentada. Por quê? Porque é possível respirar com uma postura comprimindo o diafragma? Torta? Não dá. Então, por isso também é importante ter uma boa postura ao longo do dia. É importante olhar para os ombros, deixar os ombros relaxados. Ele estava relaxado agora ou você acabou de relaxar, hein, Fênix? Então, é importante deixar os ombros relaxados. Deixar esse ar circular, mantendo uma postura ereta. 2. Como eu já falei, ajuste a língua no céu da boca. Inspire em 4 segundos, ela é quadrada, porque a gente vai inclusive poder usar os dedos e começa muito tem muito número 4. Inspire em 4 segundos. Segure, inspirado, 4 segundos. Expire em 4 segundos. Segure sem ar, 4 segundos. Você pode usar os dedos da mão. Você encosta o dedão com o dedinho, inspira, 4 segundos. Encosta o seu dedão no dedo anelar, segura, 4 segundos, tudo contando mentalmente. E então, você encosta o seu dedão no seu dedo médio e você expira em 4 segundos. E então você encosta o seu dedão no seu dedo indicador e segura 4 segundos. E repete. Você pode ir contando com as mãos, batendo nos dedos, para conseguir se concentrar. Lembra que a lua a gente usa como metrônomo? Você pode usar esse bater de dedos, encostar de dedos leve como metrônomo para te acompanhar nessa respiração quadrada. Depois que você se acostumar, você aumenta o tempo para 5 segundos e para 6 segundos. Mas principalmente, melhore a pausa, aumente a pausa do período de expiração. Isso é importante por conta da troca gasosa, para melhorar a sua tolerância a gás carbônico, mas eu não vou me aprofundar aqui agora. A bioquímica está profundamente relacionada à genética, que está relacionada à parte corporal, está tudo conectado, Fênix. Então vamos lá. Inspira em 4 segundos, segura 4. Expira em 4 segundos, segura 4 segundos. E você vai aumentando, principalmente a fase de expirar, soltar o ar para 5 e 6 segundos. Isso aqui é treino diário. Sim, ele pode ser feito no mindfulness, é o se concentrar em alguma coisa. E é excelente. E concentre na parte da língua no céu da boca e trabalhando o diafragma e as costelas. Sempre observando o diafragma, costelas. E, ao final, treine essa expulsão de todo o ar residual. Quando você expira, você vai soltando o ar até você perceber que não tem mais. Eu parei porque parou de fazer som, mas você percebe saindo até o último finalzinho de todo esse ar residual. Então, você segura. Mas, Fênix, respeita o seu tempo, os limites do seu corpo. Quando nós começamos a fazer esse treino respiratório, algumas pessoas podem sentir vertigem, dor de cabeça. Faça com autorresponsabilidade, ok? E é possível utilizar essa técnica da respiração quadrada para quem tem dificuldade para dormir. Faça um tempinho sentada na sua cama.
Depois faça um tempinho deitada com a barriga para cima e com as pernas bem acomodadas, desde que a sua coluna não doa. E então se ajuste na posição de dormir e faça essa técnica deitada, já para dormir. Por quê? Isso ajuda e muito a coerência cardíaca, a coerência respiratória. É uma respiração que tranquiliza muito. Tem gente que sente sono ao meditar por causa disso. Então, para quem tem dificuldade de dormir, pode ser feito o exercício desta forma. Ai, Suzane, respiração assim, desse jeito? Não, pô, nossa, que difícil. Não, mas mais uma coisa para eu ter que prestar atenção. Não, mas eu já não tenho tempo de estar fazendo os básicos, a roda, o radar, é muita coisa. Fênix, aqui eu já falei e falo sempre várias vezes. Eu sei que é desafiador. Só que aqui eu converso com pessoas adultas que fazem dar certo o que precisa ser feito. É sobre autorresponsabilidade e treino da postura Fênix do melhor possível. É no corpo que nós sentimos essas emoções e todas essas sensações. E é com o corpo que agimos o que a mente decide. E a respiração é a conexão para tudo isso. Fazer diferente, treinar essa postura Fênix é uma escolha. Fênix, aonde tem estado a sua identidade, aquilo que você se identifica? É no seu corpo? É nas suas emoções? É no que você faz? É no seu trabalho? Ou no todo que você é? E o seu valor? De que forma você se sente valorizada? Você precisa que fiquem te falando todo momento ou você consegue trazer esse alto valor de dentro? Consegue ter essa postura independente da opinião e ação dos outros? É sobre ter foco nas intenções, o que está interno dentro, e não nas expectativas no que está fora. Fora exercício físico, Fênix. E aí? Eu tenho falado toda vez do 100 agora. Como é que tá o exercício físico? Você tem feito? Como que tá? É sobre ter essa constância primeiro. Depois estabiliza, tornando mais fácil ou tudo bem, menos pior. Exercício físico é necessário, treino respiratório correto é necessário, e então depois você melhora. É sobre a decisão de fazer dar certo da melhor forma possível agora com o que se tem. Porque sim, a vida é assim, com várias áreas, funções, pessoas, sonhos. Mas quando fazemos os básicos, o melhor que pudermos a cada instante, vai ficando mais leve no gerúndio. Tira o olho do pico da montanha da maratona inteira e se concentra apenas no próximo passo possível para você. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha a sua roda mais leve 360. E aí, qual que é o hábito angular dessa área? Como é que foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve 360. E a tração da roda traseira? As ações que você fez. E a direção da roda dianteira, para onde você vai? E o mínimo viável para o curtíssimo prazo? Vem, só vem. Vem aprender a respirar. Quem é que quer ter essa respiração? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.